falando de, falando de lei Carolina Dickmann, que até o doutor Sobral discutiu aspectos que estão totalmente atrelados a essa lei. Uma lei surgida tendo em vista a violação de direitos de intimidade da atriz Carolina Dickmann, naquela época em que a privacidade e a intimidade foram entoadas em tom, foram colocadas no palco. E aí, o que vamos fazer? Como é que fica essa questão da intimidade e da vida privada do cidadão? Paralelamente a isso, as situações envolvendo grandes invasões em sites, tanto da presidente, tanto em sites da administração pública, e o que nós encontramos? Um código penal totalmente ineficaz, um código penal que não consegue tutelar de forma satisfatória condutas praticadas não só no meio eletrônico, mas levando-se em conta direitos difusos e coletivos, meio ambiente, um código penal que, dentro de um sistema, ele tem que se tornar um código penal com tipos penais abertos. Para quê? Para tentar buscar uma guarida, uma forma de tutela. Então, o que nós vamos fazer? Como disse o Dr. Miguel Sobral, a concepção é o quê? Bom, precisamos de uma lei. Precisamos criar uma lei. E foi criada a Lei 12.737 de 2012 por iniciativa do deputado Paulo Teixeira. A iniciativa aqui eu descarto, né? Mas a discussão em torno dessa lei ganhou destaque nos últimos anos. É uma lei que representa um avanço, sem dúvida nenhuma, como o Dr. Miguel disse também, que depois eu até vou comentar, que ele disse, para a Polícia Federal, a lei atende, né? Mas uma lei que com certeza atende porque representa um avanço e representa uma resposta. Quer dizer, como fica a situação da polícia dentro de um código penal que não consegue tutelar e sem que a autoridade judiciária, a autoridade, possa dar uma resposta. Bom, enfim, mas representou um avanço, uma rapidez. Há quem discuta que a lei não trouxe uma discussão maior por parte da própria advocacia, por parte dos operadores do direito, mas uma lei que entra de uma forma abrupta, de uma forma rápida, no nosso meio jurídico, buscando tutelar algumas condutas, né? E aí, dentro de uma realidade chamada, dentro de uma construção chamada de engenharia social, onde nós, usuários de internet, de redes sociais, nos entrelaçamos com outros usuários que tentam a todo momento nos convencer a passar dados, nos convencer a trazer algum dado pessoal intransferível. Quantos de nós hoje não recebemos um e-mail solicitando para que algum dado seja fornecido? Isso não só no meio de informática, mas até nos meios de telefonia e outros diversos. Mas, enfim, a lei, ela vem trazendo o quê? Ela vem trazendo um crime formal, trazendo a hipótese, né, de uma conduta praticada, ou seja, quem pratica esse crime tem característica formal, ou seja, não necessita de resultado para a punibilidade do agente que pratica essa conduta, e ele traz duas alterações, artigo 154A e 154B. E aí, os verbos trazidos dentro da tipologia, dos tipos da lei, um deles é invadir. Invadir, para a lei, seria o quê? Penetrar, quando existe uma transposição de barreira por aquele agente que tenta ingressar em determinado sistema de informação. E essa questão de invasão se diferencia muito nessa lei com relação ao acesso. Então, quer dizer, se pune quem? Se pune quem tenta invadir, não quem tenta acessar. E aí, por exemplo, os departamentos de tecnologia da informação hoje que querem se prevenir e querem trazer um estudo sobre como vamos impedir que determinado agente acesse o nosso sistema, quer dizer, para conseguirmos, lograrmos êxito em prevenir, impedir que aquele agente acesse, precisamos acessar e descobrir aonde estão as falhas. Aliás, os antivírus trabalham dessa forma, né? Os criadores dos antivírus trabalham dessa forma, né? Sempre tentando buscar acessar
e descobrir uma falha no sistema para conseguir prevenir. Então, quer dizer, quem acessa sem que invada, quem transpõe uma barreira de uma forma indevida, não será punido, ainda não será punido. Mas, enfim, teremos aí uma situação de invasão e o que a lei traz? Ainda que não tenha um cunho educativo, entre aspas, de conscientização, ela busca mostrar para o usuário o quê? Que ele tem que se manter protegido. Ou seja, se ele estiver com um sistema totalmente desprotegido, e que depois me questione aqueles que são mais técnicos e acompanham a forma técnica sob o ponto de vista da nossa polícia. Mas um laudo que comprove que você, usuário, esteja totalmente desprotegido, aquela conduta não será punida. Por quê? Porque ele quer que você, usuário, esteja protegido. Quer dizer, tem que usar antivírus? Tem. Tem que usar meios de prevenção? Tem. Quer dizer, não pode deixar a máquina aberta, né? Quer dizer, você trabalha numa empresa, deixa a sua máquina aberta, alguém vai lá e entra na sua máquina e acessa uma informação, ainda que não seja através da rede. Quer dizer, como é que fica? Né? A concepção do tipo penal é que esse sistema esteja protegido. Através de um sistema desprotegido, teríamos um crime impossível. A lei fala também de dispositivos de informática. Por que ela fala de dispositivos de informática? Porque ela não quer abranger só os computadores. Ela quer abranger o quê? Tablets, os MP3, os iPhones da vida, todos os dispositivos móveis, porque com o surgimento dos pendrives e outros dispositivos de informática, hoje você leva a informação de um lugar a outro. Então a lei ela fala em dispositivos informáticos, levando-se em conta tanto os dispositivos fixos como os móveis. Agora a lei também ela traz a concepção do quê? De que o agente ele precisa ter um fim especial na hora de agir. Não basta que, por exemplo, ele tenha esse cunho de um mero agente que quer ingressar um determinado sistema e dele sair facilmente. Os sistemas são passíveis de invasão? São. De acesso? São. Agora, existe a necessidade na lei de um fim especial. Qual seria? Alterar, adulterar, destruir, instalar vulnerabilidades. Estamos todos vulneráveis à realidade digital. Mas a lei ela traz a concepção de que existe a necessidade de o intuito daquele agente de instalar uma vulnerabilidade ou destruição. Para se obter o quê? Também vantagem indevida. Não basta que o agente tenha essa intenção, que tenha essa ideia de ingresso, de invasão, mas ele deve ter o intuito, né, o dolo, no caso de obtenção de uma vantagem indevida. A vantagem indevida também é uma outra característica. E a lei também buscou, durante a construção dos seus dispositivos, na sua tipologia, trazer também uma conduta assemelhada àquele que fabrica, àquele que vende ou àquele que busca comercializar os dispositivos, os softwares que trazem essa possibilidade de invasão. Por exemplo, são chamados de malwares, se eu não me engano. Mas que a lei busca, através de uma conduta assemelhada, trazer fabricação, distribuição, venda do quê? De dispositivo de invasão. É uma lei que traz uma punição branda? Quer dizer, e depois nós vamos discutir. Agora, é uma lei de menor potencial ofensivo? É uma lei de menor potencial ofensivo. As penas não ultrapassam 2 anos. A grande discussão que se colocou logo no início da publicação da lei foi o quê? Quer dizer, por que uma lei de menor potencial ofensivo? E que hoje todos sabem que uma lei de menor potencial ofensivo ela é julgada pelo GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, se vai para o Juizado Especial Criminal, qual é a concepção? Se essa lei fosse direcionada a uma justiça comum, teremos uma discussão em torno da celeridade processual. E, com certeza, junto à justiça comum, teremos uma lei em que os crimes, com certeza, estariam prescritos. Então, dentro do Juizado Especial Criminal, se busca uma celeridade processual, uma lei que caminhe com passos menos largos e que traga uma resposta rápida para o usuário, aquele que foi para o sujeito
passivo, aquele que é o titular do direito, é aquele que sofreu a agressão. Mas nós sabemos hoje que, ainda que a concepção do juizado especial criminal seja de dinamizar, temos ainda uma resposta menos rápida do que almejamos junto à nossa justiça. Também, dentro da lei, a lei trouxe um aumento de 1/6 a 1/3 com relação a práticas, condutas que tragam prejuízo econômico e atinjam a concorrência desleal sob o ponto de vista empresarial, sob o ponto de vista de comercialização. Eu digo isso tanto a título de divulgação de informação a terceiros, ou seja, o cidadão o agente ingressa naquele sistema, obtém a informação e depois divulga. Quer dizer, ele vai ser punido se ele ingressar, se ele invadir aquele sistema, mas também se ele obter a informação e divulgar essa informação sob o ponto de vista de ser uma informação sigilosa e afetar relações do nosso mercado, ela com certeza, se a gente terá um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Também, em detrimento à autoridade pública, levando-se em conta o nosso poder público, quando esse agente afeta um sistema de informação do poder público, ele também terá um aumento de pena. Um outro aspecto dessa lei, e tenho que colocar aqui esses pontos, porque são pontos técnicos, e já que falamos da lei, tenho que discutir esses pontos. Artigo 298, que trata do crime de falso. Houve uma alteração no crime de falso, então a lei ela trouxe uma equiparação. Por exemplo, a quem clona um cartão de crédito, que seria uma falsidade, por exemplo, de um documento particular, ela trouxe uma equiparação, ou seja, hoje pela nova lei, pela lei Carolina Dickmann, a falsidade de cartão de crédito, ela seria equiparada a uma falsidade de documento particular. Então, isso, de certa forma, representou um avanço, e essa clonagem não necessita, por exemplo, de que o agente ele faça a clonagem e utilize essa clonagem no mercado. Ou seja, que ele pegue aquele cartão de crédito e depois utilize no mercado. Não, basta a clonagem para que seja tipificada a conduta. Bom, enfim, esses são os aspectos técnicos da lei que trazem a discussão em torno do quê? Dos bens jurídicos. Do ponto de vista legal, o nosso direito penal ele leva em conta a proteção aos bens jurídicos. E quais bens jurídicos? Pensando em crimes digitais, a segurança dos nossos sistemas, muito mais do que prevenir e muito mais do que proteger o cidadão, a lei ela traz o quê? A necessidade de proteção dos sistemas. Uma lei que surge de uma forma rápida e que traz crimes de menor potencial ofensivo, uma punição tanto quanto branda, trazendo questionamentos. A lei ela abre uma discussão muito grande. O professor Luiz dizia que as leis devem ser claras e devem ser precisas. Aí eu pergunto, será que esta lei foi clara e ela foi precisa? A lei foi clara, eu acredito, porque a lei ela vem numa realidade em que dentro de construção de valores em que naquele momento, naquele instante, a necessidade era imperiosa, era necessária a criação de uma lei. Se precisamos de alteração do nosso Código Penal, nós não temos dúvida. Agora, será que ela foi precisa? Eu tenho as minhas dúvidas se essa lei foi precisa, porque eu acho que a precisão dentro dos meios tecnológicos é algo difícil de ser constatado. Por quê? Porque a tecnologia muda a todo minuto. Estamos vulneráveis neste momento, todos nós aqui estamos vulneráveis, dependentes tecnologicamente, falando, e as realidades mudam. Se o nosso vídeo, em uma semana, recebeu 280 mil acessos, com certeza um novo crime está ocorrendo agora nas redes sociais, na internet, muito mais rápido do que a nossa realidade não virtual. Então, essa precisão eu não consigo identificar. E até poderia ser motivo aí de questionamentos por parte de vocês. Mas, enfim, vivemos uma chamada
desmoralização dos nossos critérios de prevenção. Quer dizer, temos a criação de uma lei necessária, mas não percebemos que temos uma educação e uma conscientização dos usuários. Quer dizer, uma lei colocada à disposição do cidadão, mas sem a menor construção de ideais de educação, ideais sociais. O professor falou, a Polícia Federal, para a Polícia Federal, atende. Quer dizer, eu tenho certeza que atende mesmo, porque é uma resposta. Mas eu percebo que nós precisamos de novas leis, precisamos ampliar o debate. Eu acho que esse momento é extremamente importante, essas discussões. Por quê? Porque necessitamos de que os nossos profissionais, os advogados, e aqui é a casa do advogado, e não é só a casa do advogado, é a casa da cidadania, porque para quem pensa que a OAB só trabalha em prol do advogado, quer dizer, não conhece a função social da ordem. Se falamos aqui a linguagem do profissional do direito, falamos também a linguagem da cidadania, a linguagem da democracia e a linguagem do advogado. Esse debate traz o quê? Traz uma proliferação da informação. Quer dizer, eu tenho certeza que essas mentes pensantes que aqui hoje estão, com certeza levarão a informação, uma reflexão e também questionarão tudo isso. Agora, precisamos ampliar essas ações. Quer dizer, o Coriolano está de parabéns. Precisam ser ampliadas, não só aqui na OAB São Paulo, mas em todo o nosso Brasil. Por quê? Porque ainda nós temos usuários sem a menor concepção, ainda temos profissionais, quer dizer, a tecnologia da informação, o direito digital, o direito eletrônico, eu não sei qual nomenclatura usar aqui, mas ainda não faz parte da grade das nossas universidades. Então nós temos profissionais saindo hoje da universidade sem a menor concepção de tecnologia. Não estou aqui criticando os cursos de direito, não é isso. Mas passamos por uma transição brusca. Se o peticionamento eletrônico foi uma realidade que chegou assim de uma forma abrupta, a tecnologia já faz parte do nosso cotidiano e não podemos fugir. Pensando na lei e falando de GCRIM, falando que é uma lei de menor potencial ofensivo, ainda podemos discutir se essa lei, e eu não estou aqui trazendo a minha opinião, só estou levantando o debate, se essa lei não deveria seguir, por exemplo, aquilo que o professor Hassmer traz. O que seria isso? Quer dizer, a concepção de um direito penal, não para punir através de penas altas ou de penas brandas, mas um direito penal construído para quê? Para tentar trazer aspectos de direito administrativo. Punindo como? Através de multa, através de meios monetários. Hoje nós temos os crimes de trânsito, onde a fiança é arbitrada como forma do quê? De redução da criminalidade, e esse aspecto, esse viés da lei. Quer dizer, será que estas leis que estarão sendo criadas, sob o ponto de vista da tecnologia, não deveriam adotar critérios administrativos e que pudessem punir o cidadão através do bolso e não através de penas? Ou seja, vamos discutir aqui a quantificação de pena. Mas falta o quê? De qualquer forma, temos que ampliar o debate, temos que discutir mais vezes essas leis. Temos um Código Penal que está passando por alterações, e passa por alterações através de um projeto em flagrante tramitação, e nós, profissionais do direito, temos com certeza temos a necessidade de estarmos atentos a todas essas transformações, participarmos dos debates, as audiências públicas, todo esse ferramental que está à nossa disposição e que faz parte do nosso cotidiano da tecnologia. Eu fiz aqui algumas observações de uma lei que traz poucas alterações, levando-se em conta a sua tipologia, mas que traz reflexos infindáveis e traz grandes reflexos para a nossa sociedade. Poderia ainda levar em conta aqui a questão do consentimento. O consentimento que, trazido da Alemanha, ainda é pouco explorado no nosso direito penal, mas que vem sendo hoje um foco importante na discussão e na doutrina. Até que ponto o usuário, nas redes sociais, na internet, até que ponto, nos meios de comunicação,
ele interage, até que ponto a vítima de um crime cibernético, ela interage com a gente. Até que ponto? Como fica essa história do consentimento dentro de todas essas relações que nós vivemos hoje, que buscam tutelar as nossas relações sociais. De qualquer forma, foram algumas considerações dentro dessa lei. Eu fico aberto para o debate. Eu queria agradecer o convite do professor Coriolano. Eu digo professor porque, além de presidente da comissão, ministra aulas em universidades, de muitas universidades de São Paulo. Enfim, é uma referência hoje nessa questão envolvendo crimes cibernéticos. E eu agradeço, professor, e fico à disposição. E, novamente, ressalto a necessidade de ampliarmos o debate, de conscientizarmos o cidadão de que precisamos nos movimentar para que não sejamos cidadãos ainda mais vulneráveis nessa era digital, nessa era de tecnologia. Muito obrigado.